Grande abraço para você que está acompanhando o nosso Balanço Geral Esportes. E o Mister foi embora do Flamengo. Aí eles já estão tocando aquele... O que eu sou sem Jesus? Nada, nada. Ô baiano, ô meu amigo baiano, chaveiro baiano, torcida do Flamengo, nação rubro-negra. 3-0 pro Atlético Goianiense ontem. Mas acontece, coisa do futebol, é processo de reformulação do Flamengo. Foi embora o Jorge de Jesus e veio Domenech Torrent, que até agora 2 jogos, 2 derrotas. Vejam só o Flamengo na lanterna do Campeonato Brasileiro, que coisa incrível, mas naturalmente que com todo o tempo do mundo é necessário para buscar a recuperação. Mas chama atenção, né? Tomar de 3-0 o Flamengo do Atlético de Goiás, coisas do futebol. Enquanto isso, feita esta introdução, a Chapecoense ontem fez mais um treino. Tá aí as fotos, ó, Pradão. Treino debaixo de mau tempo. Tem a milonga debaixo de mau tempo, do Integração Galdéria, e tem também treino debaixo de mau tempo, ontem lá no CT da Água Amarela, com muita neblina, olha só. Tá aí o Robertão, cara, Robertão treinando firme, treinando pesado, né, Well? Tá aí o Roberto, com neblina, com chuva, Anselmo Ramon, tá aproveitando a semana. Hoje já deu uma firmada ao tempo, então tá aí o Lima. Nós ainda não temos, né, a imprensa não tem autorização para ir acompanhar os treinamentos. Está aí o Roney, que deu entrevista coletiva ontem, está se firmando, está se destacando como volante da Chapecoense. Então, Humberto Loser está aí, ó, o menino Roberto também está à disposição. Está à disposição o Roberto para o jogo contra o Sampaio Correia, domingo, 11 horas da manhã, na Arena Condá. Tem alguns desfalques, o Humberto Loser, durante essa semana ele tem que remontar o meio de campo, porque infelizmente perdeu o Vinícius Guedes lesionado por lesão muscular, Anderson Leite também, os dois já não jogaram contra o Oeste, e no jogo contra o Oeste perdeu o Denner. Os 3 homens do meio de campo, nesse momento, estão no departamento médico e não enfrentarão a equipe do Sampaio Correia no domingo pela manhã. Em compensação, Humberto Loser ganha opções interessantes aí para compor o time. Principalmente a volta do Anselmo Ramon no ataque, tem o Regis, que até agora, depois que voltou lá do Bahia, não conseguiu jogar, vai estar à disposição novamente. Tem o Lucas Tocantins, recentemente contratado, junto ao Cascavel lá do Paraná, que vai estar à disposição também. Então, tem opções aí, o técnico Humberto Loser, ele tem esta semana para definir, para ver o que é melhor para o time, para ajustar a equipe para esse confronto, que é importante sim. É apenas a segunda rodada, o Chapecoense tem o jogo atrasado contra o CSA, mas já é um jogo importante que é contra o Sampaio Correia, como eu falei ontem, não é querer aumentar a pressão, mas já está pressionando na segunda rodada, não é questão disso. A questão é que tem alguns jogos pontuais que tem que ganhar, e esse do Sampaio Correia aí não é que tem que ganhar na marra, tem que ganhar jogando, porque tem condições para isso. Quem acompanhou o Sampaio Correia no meio de semana que perdeu para o Juventude, vai concordar comigo que é um time que a Chapecoense tem condições de ganhar. Claro que precisa fazer por merecer dentro de campo, e é isso que nós esperamos, que o Humberto Loser aproveite bem esta semana aí, para que o time possa recuperar aquele futebol que jogou contra o Avaí no primeiro jogo, no segundo jogo, boa parte do jogo contra o Criciúma. Nos 2 últimos jogos, o time da Chapecoense caiu de rendimento. Está tudo errado então, seu Badani? Não está tudo errado. Mas tem que haver essa consciência de que o time precisa recuperar o bom futebol, principalmente do meio para frente. O sistema defensivo está indo bem, precisa melhorar o meio para frente. Este é o desafio do Humberto Loser. Ele tem capacidade e condições para escolher a melhor formação e o melhor jeito de jogar para buscar a vitória contra o Sampaio Correia. Ontem finalizou a segunda rodada, sempre lembrando que tem um jogo a menos da Chapecoense contra o CSA, que ainda não tem data a ser definida, vai ser definida pela CBF, mas vamos dar uma conferida aí para a gente ter uma ideia de como que está a situação da Série B, com 2 rodadas que foram finalizadas no jogo de ontem, quando o CRB ganhou do Oeste pelo placar de 1-0. Em primeiro lugar, o Juventude, de certa maneira até surpreendente, 100% de aproveitamento. Aí vem o Operário de Ponta Grossa, 4 pontos, o Paraná Clube 4, Cuiabá também 4, Vitória 4, Avaí 3, Botafogo de Ribeirão Preto 3, CSA, CRB, América Mineiro com 3, aí a segunda página da tabela de classificação, Brasil de Pelotas, 11º com 2, a Chapecoense na 12ª colocação com 1 ponto, aí vem Ponte Preta, Oeste, Confiança, Náutico, e na zona de rebaixamento, Figueirense, Cruzeiro zerou, 100% de aproveitamento, 2 jogos, 2 vitórias, zerou os pontos,
Guarani e Sampaio Corrêa, que também não pontuaram nas 2 primeiras rodadas. Então, mesmo que não tenha jogado, a Chapecoense estava na 11ª colocação, ficou na 12ª colocação, tem um jogo a menos, mas tem que buscar o resultado contra o Sampaio Corrêa. É um jogo que dá para ganhar e é isso que nós esperamos do time da Chapecoense no domingo, 11 horas da manhã, na Arena Condá. Lembrando que já está em Chapecó também o Thiago Ribeiro. Thiago Ribeiro, também novo contratado da Chapecoense, já resolveu as questões, a esposa dele teve neném, parabéns a ele, papai novo, Thiago Ribeiro, mais uma motivação para esse jogador que é muito rodado. Esse cara foi campeão mundial pelo São Paulo, jogou Cruzeiro, jogou Santos, jogou o ano passado no Bragantino, que subiu para a 1ª divisão, tem 34 anos, é muito rodado, tem muita experiência, passou por um processo de depressão, eu vi a matéria do Thiago Ribeiro, passou há 2 anos atrás por um processo grave de depressão, se recuperou completamente e certamente, estando bem, vai ser um jogador importante aí para a sequência da Série B por parte da Chapecoense. Ontem também tivemos, além da derrota do Flamengo por 3-0 para o Atlético Goianiense, tivemos também outros jogos, inclusive um empate do Grêmio que empatou com o Ceará ontem lá no Castelão. Vamos acompanhar como que foi este empate do Tricolor Gaúcho. O Ceará entrou modificado e não rendeu. O prejuízo só não foi maior nos primeiros minutos porque o Fernando Praz fez essa defesaça. A história do jogo ia se construindo. Só que no primeiro tempo, o brilho mesmo foi dos goleiros. Fernando Praz e Paulo Vitor trabalharam e muito. Apesar das chances de gol, o primeiro tempo estava complicado para o time do Ceará. As boas atuações de Paulo Vitor evitaram que o placar fosse aberto nos primeiros minutos. Para quebrar essa defesa, o técnico Guto Ferreira tinha uma arma, que só foi dar resultado no fim da primeira etapa. Preparado Leandro Carvalho, 0-0 ainda, amigo do Brasil, tomou posição Leandro Carvalho, falta levantar a bola para a boca do gol, Kleber de cabeça, Clebão de cabeça faz o gol do bolão. É um jogador que incomoda, um jogador que faz com que o adversário tenha que ter atenção, e isso faz com que os outros estejam se aproveitando também dessa situação do Kleber chamar um pouco mais atenção para ter um pouco mais de espaço, né, para criar. Eu acho que o momento dele é especial e a gente tem que rezar para que continue. O segundo tempo começou com o Tassiano assustando o Fernando Praz. Por pouco a bola não entrou, só que 22 minutos depois ele não perdoou. 1-1. Foi um jogo bastante pegado, bastante truncado em alguns momentos, mas eu acho que o mais importante de tudo é que nós conquistamos um ponto, né? A gente sempre joga para ganhar, mas as dificuldades sempre são enormes. Mas a gente conseguiu um ponto fora de casa que é importante, e eu acho que fora de casa sempre o importante é você somar ponto ou pontos. A gente sempre busca sempre a vitória, mas nem sempre é possível. Mas está de bom tamanho esse empate para a gente. Futebol é uma caixinha de surpresa, né? Vitor Concato Júnior, a gente faz o que pode, infelizmente não deu, mas também jogando com 3 titulares, né, Renato? Mas para que, abençoado? Me explique, na segunda, ficaram 4 meses sem jogar. Aí na segunda rodada ganhou a primeira em casa do Fluminense, na segunda rodada faz o quê? Coloca um time de reservas para jogar, gente. Mas para que poupar os titulares num jogo que o Grêmio tinha todas as condições de ganhar? Foi lá, empatou em 1-1 com 3 titulares apenas. Agora gostei da narração do rapaz ali no gol do Ceará. Dá para colocar a produção de novo? Para a gente reouvir com aquela música bonita, antiga, que as rádios, as emissoras de rádio sempre utilizavam, né? E eu quero chamar o gol do Clebão, sabe por quê? Porque esse cara, sabe do que esse cara jogava o ano passado? A gente não sabe, né? Do Concórdia. Sério? O grandão aquele ali, que tá todo mundo... Hoje lá, a imprensa do Rio Grande do Sul, o Pedro Ernesto Denardim já disse, ó, atenção, presidente do Grêmio e do Inter, tem que contratar o Clebão, Kleber, centroavante do Ceará. Ele estava no Concórdia o ano passado. Jogou no Concórdia o ano passado, o pessoal do Concórdia sabe. O cara é um guarda-roupa, tem 2 metros de altura. E fez gol. E eu já havia visto ele jogar na decisão da Copa do Nordeste. O cara é bom de bola, ele tem 23 anos. Saiu do Concórdia, foi lá para os clubes do interior do Ceará e o Ceará
acabou contratando ele e já está chamando a atenção dos grandes clubes. Um cara aqui de Concórdia. Pode ser? Vamos ouvir? Vamos ver o gol de novo, então, com a narração, com a musiquinha. Gostei da musiquinha. Carvalho 0-0 ainda, amigo do Brasil, tomou pressão Leandro Carvalho, falta levantada a bola para a boca do gol, Kleber de cabeça, Olha o tamanho do animal. Clebão, de cabeça, faz o gol do bolão. Esse aí não é que nem nós. Não tem nem locutor doente que fica torcendo pro time assim que nem esse aqui. Então vocês viram ali, né? O 89 é Clebão, tava no Concórdia, por isso que tem que observar esses jogadores. Quem sabe não poderia ser uma boa solução para a Chapecoense, né? Mas enfim, Grêmio 1-1, agora seu Renato Gaúcho, não me coloque mais reserva. O Jorge Jesus já deu o exemplo ano passado, colocava o jogador do Flamengo em tudo quanto era jogo, era Copa do Brasil, Libertadores, Campeonato Brasileiro, ganhou tudo. Né? Então, menos a Copa do Brasil. Mas então, não tem justificativa para o Renato querer colocar time reserva na segunda rodada do Campeonato Brasileiro e hoje tem o Inter. Time titular do Inter contra time titular do Santos lá no Beira-Rio. Boa sorte para a nação colorada, para os colorados, hoje nesse jogo importante aí também contra o Santos. O Inter buscando 100% de aproveitamento, só que eu estou preocupado com esse jogo porque tem o Marinho do outro lado. Marinho é jogador perigoso. Berdiotti, atenção com o Marinho.